ainda na questão de gerenciamento de projetos. Então, o gerenciamento do escopo, isso nada mais é do que você tem ali um banco de dados em que você vai conseguir extrair os itens de cada disciplina, dentro de código de custos materiais, rastreabilidade dos requisitos, padrões de entregas, hierarquia de parâmetros, critérios para aceitação e validação, então, alinhamento de fluxo de trabalho. Então, quando a gente tem antigamente falava BIM Mandate, né, mas uma especificação técnica bem consolidada, a gente vai conseguir definir os escopos de cada profissional. Por exemplo, o BIM Manager vai estar encarregado de desenhar um fluxo, um workflow, né, um fluxo de trabalho entre os profissionais, vai estar encarregado de treinar esse pessoal, de instalar os softwares, cuidar de toda a parte operacional, né, e tecnológica, enfim, também criar os BIM Execution Plan, né, para poder seguir à risca aquela especificação. O coordenador BIM, ele vai fazer mais o trabalho técnico, vamos dizer assim, então, de uma forma menos organizacional, mas, vamos dizer assim, uma forma mais técnica mesmo, conversando com os times, né, os profissionais de diferentes disciplinas, preconizando, mantendo a risca ali que deve ser seguido no BIM Execution Plan, o BEP, também, enfim, o modelador BIM, qual é a função que ele vai fazer em termos de deixar uma mais detalhada possível a modelagem BIM dentro do LOD necessário, né, que foi definido para os objetivos daquele projeto. Então, todas as partes basicamente estariam interligadas aí para se obter um sucesso aí dentro do BIM, né? E aí, aqui fazendo um link, eu trago uma especificação técnica, ou imagens que a gente desenvolveu lá na Enel, né? São 2 páginas lá, alguns exemplos, e também fazendo um paralelo com essas figuras que eu trouxe aí dos requerimentos, né, recomendações da UNES, um material bem interessante que eu aconselho vocês a consultarem lá, mas aqui a gente está falando de LOD, né? Muitas vezes você não precisa ter um modelo super bem detalhado, né? Então, não precisa fazer ali os alinhamentos das guias para atingir o eixo central, o principal, o secundário ali. Se você fizer uma coisa mais quadrada, entre aspas, já para aquele projeto já atende, só o corredor, não necessariamente a superfície. Muitas vezes, para um projeto preliminar, o 2 dele ele já vai, né, dentro de um LOD, ele já vai servir para muita coisa, para discutir muita coisa. Então, muitas vezes, você pode sair um pouco daquela conceito ideal do BIM, mas que já é importante para você dar os primeiros passos, né, para dar o start do seu empreendimento, do seu negócio. Então, aqui, muito importante para você organizar todo o time, né, basicamente, de que forma, se você tem um fornecedor, de que forma você quer receber aquela base de dados. Eu não quero receber, por exemplo, do meu projetista uma base de dados de 200 MB. Eu vou querer estar com ela bem detalhada e organizada e hierarquizada, né, de forma que consiga entender que o alignment na XML lá, ele veio do shortcut, e aí ele está atrelado ali ao desenho geométrico, o desenho de modelagem, e que está tudo amarrado, enfim. O code set style, qual code set style que eu quero usar para aquela assembly de uma forma geral, incluindo as subassemblies, qual a frequência do corredor que eu quero aplicar, enfim, qual é a template, se o template vai ser métrico, universal mesmo, se vai ser uma padrão Brasil, enfim, quais são os elementos que vão ser produzidos nos shortcuts, enfim, como que vai ser conectado a base, o dado final para a IFC, como que ele vai ser exportado e que software que vai receber esse IFC, se vai ser o Solibri, se vai ser o Navisworks.
E aqui eu trago também outro exemplo do NES, que ele mostra ali de que forma você pode especificar esses formatos, de forma que você vai querer receber as imagens TIFF, JPEG, os 2D Vector Formats, né, que é o DXF, DWG, enfim, as superfícies 3D, né, FBX, IMX, etc. Então, tudo isso aqui faz parte do nosso escopo aí quando a gente está desenvolvendo uma especificação técnica, um BEP, né? A comunicação eficiente, eu vou ir um pouquinho mais rápido aqui, isso já foi falado um pouco antes, né? Você tem um visual ali para potencializar os seus resultados. Aqui, 2 casos aqui de cronograma 4D, né? Um é feito para você verificar onde que está tendo as interferências com o terreno final ali. A gente faz ali isso foi um estudo junto com a Vale, né? Para o lado esquerdo e do lado direito com a FBS ali com uma recompactação de pavimentos, né? De reconformação de pavimentos utilizando no caso, o Civil 3D, o Vehicle Tracking e o Navisworks, né? 2 estudos diferentes para mostrar que a gente tem a possibilidade de enxergar melhor um cronograma de obra, como que ele vai ser planejado lá na construção para tentar evitar aí os erros, também em termos de segurança de trabalho, ter menor tempo, maior qualidade, coordenação, detecção de interferências e consequente assertividade na construção e duração do projeto, como eu digo aqui. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha bem estabelecido o PDCA, né, que é o planejamento, desde a fase de preliminar, a execução. Então, eduque, treine, execute, capacite sua equipe para poder receber uma melhor condição de manipulação dos softwares, verifique efeitos do trabalho executado, né, meça resultados, veja se, em comparação com o que estava sendo previsto antes, ele atinge aquelas metas ou não, e as ações, basicamente, que vai fazer com que a gente volte sempre no mesmo, refaça sempre o mesmo ciclo, né? Aqui eu já estou entrando nas conclusões, então basicamente você tem ali, esse é um gráfico bem conhecido, né, do Eastman, em que, inclusive, eu posso até me arriscar a dizer que a gente já tem uma mudança de cenário dentro do mercado brasileiro, que a gente está, uma transição da linha 4 para a linha, da linha 3 para a linha 4, né, que diz que você vai ter maior capacidade de influência nos resultados em termos de custos nas primeiras etapas do seu projeto. Se você chegar nas últimas etapas do seu projeto e quiser mexer em alguma coisa, alterar, seja em revisão de projeto, seja em novos elementos construtivos, vão ser usados em engenharia, você vai ter vai ficar mais oneroso a sua obra, o seu projeto, a sua obra. E ali, basicamente, se você está com um processo preferido, né, que é o número 4, que você traz todo esse esforço para as primeiras fases do seu ciclo de vida, etapa de planejamento, estudo de viabilidade, concepção, você vai ter maior entendimento logicamente, mais resultados, né? E aqui é uma foto do livro da FGV, que eles casam muito bem, né? Então você tem ali a curva achurada, que ele basicamente mostra que o maior esforço é feito na fase comparando com o tradicional, na fase do processo executivo, né? No projeto executivo, nos processos de execução. E o ideal é que todo esse processo de monitoramento e controle seja recuado mais para as fases de processo de planejamento. Então, a conclusão que a gente tira de tudo isso, o BIM Manager, inclusive, ele pode ser bem importante para isso, deixar a estrutura mais organizacional, mais projetizada, ou seja, as primeiras, vamos dizer assim, os heads, né, os principais cargos das empresas, para esses BIM managers tendo uma maior importância,
depois o coordenador BIM, assim por diante. Uma reeducação na forma de gerir e desenvolver projetos, ou seja, isso tudo que foi falado, né, trazer um pouco mais aquém aí nas fases preliminares, e implicando também bastante gerenciamento, pensando muito na questão de gerenciamento de projetos, viabilidade de projetos, aí, aquisição melhora bastante também, transformar em melhores negócios, né? Comunicação, que se faz bastante importante para a conscientização. Então, basicamente, comunicar digitalmente é muito importante. Então, você tem a forma de... Antigamente, a gente tinha a forma de fazer uma analogia aí, civilização da pré-história ia e fazia os desenhos, né, nas cavernas, depois a gente passou por 2D, drawing 2D, então você tinha muita dúvida quanto àquilo, e aí com o BIM, com a modelagem BIM, essa comunicação não só de fala, mas a comunicação ali projetual, ela vai ser muito mais eficiente, né? Então, você está entendendo que aquilo que foi projetado não é simplesmente um traçado horizontal com linhas de offsets longitudinais, é um arruamento, é uma rodovia, é uma barragem, enfim, são acessos, plataformas de projetos renováveis. Então, é importante que as partes integrantes estejam sempre presentes em todo o ciclo de vida do projeto. Então, se ela participou, um profissional participou das fases iniciais, ela tem que estar presente também na final, dando assim, orientação. Então, quanto mais informações, melhores serão as decisões. Quanto mais pessoas participando, melhores serão as decisões e mais consistente será o seu estudo. Sei que isso muitas vezes parece ser utópico, né? Que não é todo mundo que vai conseguir estar presente em todas as fases, nas discussões ali do dia a dia do projeto, mas tentar buscar o máximo possível disso, né? E tais mudanças são imprescindíveis para a melhoria das áreas que envolvem obras públicas e privadas. Para isso que é a questão da transparência, mais clareza, a gente está com um orçamento, um budget estabelecido nas fases iniciais, tem que ser atingido aquilo. É difícil atingir, então vamos ver uma forma de não impactar tanto, principalmente quando se trata de verba pública, né, em que isso acaba se convertendo em mais impostos, enfim, mais gastos para a população, né, em geral. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa apresentação. Agradeço muito a atenção, espero ter contribuído aí com os meus conhecimentos e as minhas experiências, e fico à disposição aí para bater papo depois da apresentação, enfim, dúvidas em geral, contatos, e é isso. Obrigado.